Olá pessoal, eu sou o Felipe Dalmas e esse é o programa Tudo para Obra na TV. O programa especializado em construção e decoração. No programa de hoje nós vamos falar sobre a profissão de arquiteto e a importância de contratar um profissional adequado para a sua obra. E para isso nós convidamos a arquiteta Renata Millen, de Cabo Frio. Renata, obrigado por ter aceitado o convite para a nossa entrevista e para começar eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre você, sua profissão de arquiteto, sobre a sua história. Felipe, obrigada pela oportunidade, obrigada a todos. É um prazer falar sobre a minha profissão, porque eu sou apaixonada pelo que eu faço. Eu tenho 21 anos de formada, dentre os quais 20 em Cabo Frio, atuando como profissional arquiteta. Hoje especializada mais em design de interiores, mas ainda atuando enquanto arquiteta. E trabalhando muito aqui na região. Graças a Deus, oportunidades não faltaram, até com o Felipe. Eu que fiz a obra da casa dele. Não é? E foi um prazer enorme. E acho que é muito importante a gente falar sobre esse tema de hoje, porque exercício legal da profissão e os benefícios de contratar um bom profissional para a execução da sua obra é fundamental para que você tenha bons resultados. É interessante você tocar nesse assunto, que parece que é um problema da região, né? Pessoas não qualificadas e profissionais não formados fazendo obra. Como é isso? E quais são as consequências de obras realizadas por profissionais não qualificados? Olha, Felipe, isso na nossa região é bastante grave mesmo. Assim, a gente tem em Cabo Frio várias empresas, empreiteiras inclusive, trabalhando sem um profissional contratado para cuidar da obra, sem um profissional registrado cuidando de fato da obra. Porque uma coisa muito grave que acontece demais por aqui são empreiteiros que não têm nenhum tipo de formação e, infelizmente, tem colegas inconsequentes e irresponsáveis que assinam obras por essas pessoas. Isso a gente chama de prostituição da nossa profissão. Ou seja, você assina a obra de um colega, que é um empreiteiro, que não tem nenhuma formação, para que ele possa executar. Bota a placa na frente da obra, como se existisse realmente, de fato, um arquiteto ou um engenheiro acompanhando essa obra, que são pessoas que, de fato, são qualificadas. E esses arquitetos e engenheiros sequer passam por lá. E é uma responsabilidade, assim, tamanha, porque 1 milhão de coisas podem acontecer numa obra, um traço de concreto mal feito, acidentes de todo tipo, e fiscalização de obra é uma coisa muito séria que deveria acontecer com mais seriedade. Infelizmente, a gente tem casos dantescos para falar. Se a gente fosse falar aqui, a gente teria que ter horas de programa, mas é todo tipo de irresponsabilidade que a gente vê acontecendo por aí. E para o cliente é realmente péssimo, é uma péssima ideia trabalhar com profissionais que não estejam habilitados. Para que a gente entenda melhor quais são as principais diferenças. É claro que tem uma questão de segurança, tem uma questão jurídica até, que envolve, né, contratar um profissional adequado, mas para o cliente, para aquele que contrata, na prática, no dia a dia, o que um profissional de arquitetura pode trazer para ele de vantagens para a sua obra, em termos de custo, principalmente, né, em termos de qualidade da obra? Olha só, Felipe, o que acontece? Primeiro que, quando a gente fala em construção civil, hoje a gente está falando em números altos. Construir uma casa não é barato. A gente sabe disso, a gente tem esse conhecimento. Material é caro, mão de obra é cara e um profissional é caro. Vamos lá. O que eu estou falando caro? É a sua casa. E aí você pega um projeto, vamos supor, a gente estava falando até sobre isso aqui antes de começar a gravação. Você pega um projeto de internet, compra um terreno e quer fazer aquele projeto e dá para um empreiteiro que nunca estudou executar um projeto que você copiou da internet e jogar lá naquele terreno. Primeiro, você não sabe nem se a taxa de ocupação está adequada, se ela é aquela taxa de ocupação que a prefeitura permite construir naquele local. Segundo, aquela planta foi feita por uma pessoa que não conhece o seu terreno. Então, ele não estudou ventilação, ele não estudou principais ventos, ele não estudou iluminação, ele não estudou a incidência solar nesse terreno, ele não estudou absolutamente nada. Ele não sabe nem do que se trata, a pessoa que botou aquela planta na internet. Ele desconhece. E você foi ali, copiou aquela planta e botou no seu terreno. Você não vai ter os benefícios de um profissional. Porque quando a gente é contratado para fazer uma casa, por exemplo, construir uma casa ou um prédio, ou seja lá o que for que você queira construir, um edifício comercial,
a primeira coisa, o mais básico que um arquiteto faz é estudar a incidência solar naquele terreno. Porque a incidência de sol da tarde, ela prejudica, porque é muito quente, e aí a gente tem que ver aberturas de vãos, aí você vai botar um vidro, uma folha de vidro virada para uma fachada de sol, teu consumo de ar-condicionado vai explodir. Então, assim, existem coisas muito básicas para nós e que essas pessoas que não têm formação desconhecem. Como eu falei quando me apresentei, eu tenho 21 anos de formada, tenho pós-graduação, faço todos os cursos do setor, visito todas as feiras e, eventualmente, claro que eu luto contra, ainda cometo erros. Você imagina uma pessoa que nunca estudou. Então, assim, a chance dele cometer erros no seu projeto é inimaginável. Eu faço muita decoração, então eu pego projetos construídos para decorar. O que eu vejo de erros, assim, nossa, que eu falo, meu Deus do céu. E dá pena do proprietário da residência, porque eu acho o seguinte, ele juntou aquele dinheiro, às vezes, de uma vida toda de trabalho, para comprar um terreno, para construir uma casa, para dar na mão de um irresponsável que não conhece o mínimo de projeto, o mínimo de conceito, o mínimo de nada para construir a sua casa. E aí é dinheiro jogado no ralo, porque aí, assim, um monte de coisas que podem acontecer durante a sua construção e que realmente não é nenhuma questão de trazer benefícios, é de malefícios mesmo, sem contar de segurança no trabalho, né? Sim. Se a gente nem entrar nesse mérito, de material de segurança de trabalho na obra, de controle de seus funcionários, de trabalhar com segurança. Isso é o básico para nós profissionais e que eles desconhecem essas regras totalmente. Então, uma coisa que eu acho importantíssimo é a consciência do consumidor, porque sempre vão existir as pessoas para burlar a lei. E aí a gente exige que os nossos governantes e políticos não se corrompam. Mas aí a gente se corrompe na hora de construir a nossa casa, contratando um profissional que não é habilitado, contratando um canetinha para assinar a minha obra, e a gente corrompe toda a sociedade da nossa forma. Então a gente tem que fazer o certo, até para mostrar para os nossos filhos que nós fazemos as coisas certas, da maneira certa, para a gente melhorar esse país, né, Felipe? Interessante que você citou dinheiro, né? E é claro que numa obra os custos são muito altos. E as pessoas não contratam um arquiteto, talvez por acreditar que vai ser, né, vai ser um custo desnecessário, vai ser um custo maior para a obra. E, na verdade, não é assim, né? Gostaria que você falasse para a gente mais exemplos de casos concretos que coisas poderiam ter sido economizadas, que você viu na tua experiência, e não foram devido à falta de contratação de um profissional. E você chegou lá e viu, pô, isso aqui poderia ter sido feito de forma mais barata, mais adequada, se ele tivesse se preocupado com a contratação de um arquiteto. Então, é aquela coisa do barato que sai caro, né? O barato que sai caro, a gente tem visto assim com muita frequência. Como eu tenho feito um trabalho maior na parte de decoração de interiores, eu entro muito em casas já construídas, prontas para decorar. E assim, eu tenho vontade de chorar. Às vezes eu olho para o cliente e falo, meu Deus, a pessoa, né, aquela coisa da vida toda dela, juntou aquele dinheiro para fazer aquela casa e chegou lá, assim, erros graxos, assim, erros básicos, assim, tipo já porta do banheiro abrindo no meio da sala, coisas dessas coisas. Eu falo, meu Deus, quem foi essa pessoa? Aí depois eu vou descobrir. Eu já peguei um caso, Felipe, que o cliente desenhou a planta da casa e deu para o cara fazer. E teve um profissional louco, irresponsável, que assinou essa planta para que ele pudesse construir, porque ele não ia conseguir construir através da fiscalização de prefeitura e dos conselhos, as entidades de classe, ele não ia conseguir construir. Ele fez a planta e ele conseguiu um cara para assinar para ele e eu cheguei, foi essa casa que o banheiro abria de frente para a sala de jantar. Eu falei, rapaz, como é que vai funcionar isso? Tua visita vai estar sentada jantando e o outro vai estar dando descarga na cara dele, assim, nesse nível de erro. Isso eu estou falando de situações constrangedoras. Eu não estou nem entrando no mérito do gasto. Outra casa que eu peguei, o cliente gastou uma fortuna com rodapé preto absoluto de granito. Rodapé preto absoluto é caro e a gente encheu a parede dele de armários, ou seja, ele gastou uma grana preta de rodapé de um granito caríssimo em paredes que iam ser cobertas por painéis, por home theater da sala, a outra sofá.
Quer dizer, um profissional, quando você contrata esse profissional e ele pega a sua obra do começo até o fim, ele sabe aonde ele vai gastar o dinheiro, ele sabe a relação custo-benefício de cada coisa. Ele vai te orientar para que você gaste nas coisas certas. Ele vai dizer para você, por exemplo, hoje a gente estuda design universal. O que é isso? É uma casa, como eu estava te explicando, né? É uma casa que ela atende a todo tipo de pessoa. E aí eu não estou falando só sobre portadores de necessidades especiais. Eu estou falando de terceira idade, eu estou falando de cego, de surdo, de mudo, de pessoas que não têm um braço, não têm outro braço, não têm uma perna, não têm outra perna. Isso se chama design universal. O certo é um arquiteto e um profissional que hoje a gente está estudando isso, fazer a casa nessa linha. Um profissional que não estudou, jamais ele vai fazer. E aí você constrói a casa para a sua vida. Porque você não constrói uma casa, a não ser que você seja um investidor, que vai vender ela daqui a 2 anos, fazer outra e tal, você constrói a casa para ficar, minimamente, uns 10 anos no mínimo ali naquela casa. E aí você tem que lembrar que você envelhece. Que daqui a um tempo você pode precisar, sim, de uma barra de chuveiro, porque atualmente os casos, a gente tem estudado isso, os casos de labirintite começam com 40 anos. Então, assim, uma barra de chuveiro é excelente para qualquer idade. Até para quando você vai dar banho no seu filho, ter uma barra de chuveiro. Você ter corrimão nos 2 lados da escada é fundamental, porque você pode receber uma visita que não tenha um braço, um dos braços, e aí ele como é que ele vai segurar no lado que ele não tem o braço? Então, assim, isso se chama design universal, a gente está estudando, e você nunca vai ter isso na sua casa se você não contratar um profissional especializado. E aí a gente está falando de 1 milhão de coisas, Felipe, variáveis. Eu estou falando de iluminação. Se você tiver as janelas da sua casa, as aberturas da sua casa, de forma conceitual, muito bem concebidas, você vai economizar em energia. Se você tiver as janelas abertas na posição correta, você pode fazer ventilação cruzada, você vai economizar em ar-condicionado. Você tiver o tipo certo de janela para a tua casa, você pode ter básculas que vão ventilar durante todo o dia, sem você precisar ligar ar-condicionado. Hoje é comprovado cientificamente que casas com pátio interno, elas têm 2 a 3 graus a menos do que o exterior. Ou seja, são coisas que você estuda para fazer. São benefícios que você traz para o seu cliente a curto, médio e longo prazo. Porque você vai economizar a conta de luz dele, você vai economizar no gasto de energia, você já vai fazer uma casa prevendo que, posteriormente, a pessoa possa fazer um recolhimento de energia solar. Você vai prever que a pessoa possa ter, por exemplo, um filtro de renovação de água dentro da sua própria residência, porque hoje a gente já tem esse nível de tecnologia. Então, assim, aproveitamento de água cinza, que a gente fala, que é uma reutilização de água potável, água utilizada. Então, assim, você tem uma série de benefícios. Se eu for listar aqui, eu vou ficar falando sem parar, de contratar um bom profissional, sem falar sobre os riscos que você corre de contratar uma pessoa que não esteja habilitado. É isso aí, pessoal. A gente volta daqui a pouco, então, com esse bate-papo com a Renata. Fica ligado que ainda tem muita coisa interessante.